Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam esse vídeo e que também o compartilhem. A palavra diz assim no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, sobre o sacrifício, e comentamos muito, usamos muito essa palavra, uma busca por uma restauração, um deserto de restauração, nós devemos entender que o maior preço que podia ser pago pelo homem já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E esse preço foi para remir a nossa alma, para nos livrar do domínio das trevas e do pecado e nos levar a uma salvação. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui nessa mensagem, para que não haja nenhum tipo de confusão. Mas é importante ressaltar que desde o Antigo Testamento nós podemos observar que o homem ele entrega a Deus como sacrifício os seus recursos, o seu tempo, a sua vida. Desde os primórdios isso é demonstrado. A oferta de Caim e de Abel, as ofertas determinadas por Deus na lei entregue por Moisés, ao longo de toda a palavra de Deus. Quando estamos numa busca, e aqui eu vou ser mais direto dentro da nossa situação e do nosso assunto, nós temos como um preço a ser pago orações, jejum, madrugadas, campanhas, votos, propósitos. Isso tudo faz parte de um preço, de um sacrifício, de se entregar diante do Senhor, de se entregar ao Senhor, pela nossa restauração, sim, pela nossa conexão, nossa comunhão com Deus, mas em prol também de algo, de alguma coisa, como por exemplo a restauração de uma família. Mas nós devemos entender a ordem das coisas. Quais são as prioridades de Deus? Existem princípios no mundo espiritual. Saul foi um rei ungido, foi separado para ser ali governante do reino de Israel. Deus dá uma ordem clara para ele no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. E essa ordem vem por intermédio do profeta Samuel. Diz a Saul que ele invada o reino de Amaleque, que ele destrua totalmente Amaleque. Amaleque foi contra o meu povo, porque essa nação é uma nação maldita, foi uma nação que foi contra Israel, que atacou Israel quando Israel estava em sua peregrinação no deserto. Então Deus deu a ordem muito clara, uma ordem muito clara para Saul, através do profeta Samuel. Destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Foi bem clara a ordem, nós podemos vê-la no versículo 18. Mas a palavra fala que Saul ele peleja contra Amaleque e ele toma o despojo de ovelhas e vacas, e o melhor, ele separa para oferecer ao Senhor em Gilgal. Ele recebe uma ordem de que tudo tinha que ser destruído, e ele separa, ele não destrói tudo, e pior, ele nem matou, como o Senhor tinha ordenado, o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, mas ele deixou ele vivo, preservou a vida do rei Agag, e o melhor das ovelhas, um monte de coisas, aquilo que era as melhores coisas, ele também preservou, deixou tudo guardadinho para sacrificar ao Senhor. A palavra diz que quando o profeta Samuel chega, o Senhor já tinha falado ao coração do profeta Samuel, e o Senhor tinha dito assim: eu me arrependi de ter colocado Saul, de ter posto ele como rei, porque ele deixou de me seguir e não obedeceu às minhas palavras. Isso está lá no versículo 10, no versículo 11. Irmãos, e quando Samuel chega ali onde estava Saul em Gilgal, ele diz: olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como quem obedeça a sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar. E aqui sendo direto, não adianta a gente querer fazer oração, campanha, madrugada, votos, tudo isso, se a nossa vida não estiver certa diante de Deus. Se não tivermos em obediência e santidade diante do Senhor. É sacrifício tolo, humano, desnecessário, inútil. Alan, em algum momento você parou de orar, parou de jejuar, parou de madrugar? Sim, em diversos momentos. Quando que foi isso? Quando eu tinha certeza absoluta de que minha vida não estava diante do altar. Quando eu tinha certeza que o altar do meu coração estava quebrado e precisava ser reparado. Não tem como sacrificar se o altar estiver quebrado. Lembremos de Elias no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. A palavra fala que quando ele foi sacrificar ao Senhor, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. Se não tiver em santidade, em obediência, não existe sacrifício. Não existe preço sendo pago e sendo aceito. Você pode até pagar o preço, mas não será aceito. Deus nunca olha para a oferta somente,
Primeiro ele olha para o coração do ofertante e depois ele atenta para a nossa oferta. Então o que você quer dizer com isso? Se você estiver em desobediência, se você estiver em pecado, se você não estiver em santidade, se você não estiver atendendo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, ainda que esteja totalmente envolvido em campanhas, em propósitos, em oração, em madrugada, em jejum, isso tudo é inútil. Sendo direto para você. E para mim também. Melhor é obedecer do que sacrificar. A maior oferta que podemos ofertar a Deus é o nosso coração e a nossa vida. Primeiro vem a obediência, depois vem o sacrifício. A palavra não está dizendo que Deus não aceita o sacrifício, mas melhor é a obediência, melhor é obedecer. Primeiro vem a obediência e depois sim, como a vida diante do Senhor, vem o sacrifício, o preço que nós tanto falamos. Olha o que o salmista diz no Salmos 40, a partir do verso 6. Sacrifício e ofertas não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Deus quer obediência, Deus quer santidade, Deus quer uma vida diante dele. Deus prefere a nossa vida, o nosso coração entregue como oferta do que qualquer outro tipo de oferta, seja de tempo, seja de renúncia ou seja de recursos. Não que Deus não se agrade de um preço, ele se agrada, mas devemos entender que a base da nossa relação com Deus está firmada na obediência. A obediência por si só é um ato de fé. É interessante que quando Saul ele recebe essa palavra dura de Samuel, a palavra fala que Samuel se retira, Saul puxa Samuel pela orla e rasga as vestes, o manto de Samuel. E Samuel diz, assim como você rasgou a minha capa, o Senhor tem rasgado de ti esse reino e tem dado ao teu próximo que é melhor do que tu. É claro que aqui Davi ainda não tinha aparecido na história, mas a palavra fala dele. O teu próximo que é melhor do que tu era Davi. E não à toa Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia obedecer. Mesmo sendo um homem tão falho, mesmo sendo um homem que cometeu erros tão graves, a trajetória de Davi não é das mais bonitas. A Bíblia não esconde, não oculta os erros de Davi, as suas más escolhas, mas ela também evidencia o seu arrependimento, o seu quebrantamento e, sobretudo, o seu desejo de obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Pague sim um preço, cumpra sim seus votos, mas primeiro se santifique e obedeça. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.